Vamos às primeiras páginas dos jornais para esta sexta-feira, que é dia de semanários. Começamos com o Nascer do Sol, que na manchete traz a Operação Marquês. Sócrates livra-se de crimes de corrupção em Val do Lobo. É aqui a suspensão das audiências para José Sócrates para indicar um novo advogado, que veio atrasar ainda mais o julgamento e a sua conclusão em 2026 já é impossível. O próprio Ministério Público reconhece que é inevitável a prescrição dos crimes de corrupção imputados ao antigo Primeiro-Ministro, referentes ao empreendimento de luxo de Val do Lobo. O jornal traz também uma entrevista com Ricardo Leão, autarca de Loures. Ele diz que quem não estancou as novas barracas vai ter dificuldade em resolver a situação. O jornal olha também para as urgências que estão em alerta vermelho para o inverno, fala com vários atores importantes no setor da saúde. Por exemplo, o bastonário dos médicos destaca um risco de caos no pico da gripe durante o inverno. Há uma entrevista à Varandas Fernandes e Correia de Campos antecipa também que a Lei de Bases da Saúde só passa com apoio do Chega. Há também uma entrevista a Filipa Roseta, antiga vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. Ela diz que voltará à política apenas quando sentir que pode fazer a diferença. O jornal traz também um destaque para a maçonaria. Grã-Mestra junta 3 principais obediências e ainda Ministro da Reforma do Estado dá novo push à Web Summit. Gonçalo Matias foi a estrela da cimeira, onde despachou um novo diploma, mas em papel. Vamos olhar para o Expresso, que sai também às sextas-feiras. Na manchete, leis do trabalho não passam em Belém sem acordo da UGT. Marcelo esconde as opções, mas a reforma do governo deve passar para o próximo presidente, e alguns dos candidatos ouvidos pelos jornalistas, nomeadamente Marcos Mendes Seguro e Gouveia Melo, admitem tratar dos documentos se não houver admitem travar os documentos se não houver negociação, assim é que está correto. Quanto ao centro de página, há um retrato dos lares em Portugal. O jornal olha para idosos fechados e abandonados pela família. 28% não veem os filhos e apenas 15% têm visitas regulares. No Expresso, António Costa viu recusados 4 pedidos para consultar a Operação Influencer. O segredo de justiça foi decretado depois do primeiro pedido do antigo Primeiro-Ministro e por isso ficou inviabilizada a consulta do processo. E ainda o caso de um ex-assessor da Ministra da Saúde que ajuda agora líderes do movimento dos tarefeiros. Estamos a falar de Pedro Melo Lopes, que é prestador de serviços e chegou a ser indicado para vice-presidente do grupo de protesto e até há pouco tempo era adjunto de Ana Paula Martins. O Expresso olha também para a forma como Centeno garantiu o apoio do governo para o BCE. António Costa fez a ponte entre o antigo governador e Luís Montenegro e estamos a falar de uma corrida que vai ser difícil, mas o português tem vários trunfos aqui depois destacados também no Jornal Expresso. Olha-se também para o Daesh, que está a renascer nos escombros da Síria. O jornal diz que em várias cidades sírias as operações antiterroristas tentam travar o regresso do grupo jihadista. Vamos ainda olhar para os diários. O Público está com a manchete dedicada à desigualdade salarial que faz mulheres trabalharem 64 dias por ano de graça. São dados do Observatório Género, Trabalho e Poder, que calculam o diferencial salarial ajustado entre homens e mulheres, que chega até aos 17,5% e alerta também para as assimetrias salariais aumentarem com a idade. Quanto ao centro de página, é um destaque para o ensino básico. Mais de 23 mil alunos do segundo ano está em risco na leitura. No Público, olha-se também para a fiscalização. PS envia a lei da nacionalidade para o Tribunal Constitucional. Quanto às leis laborais, o Governo fez nova proposta, mas greve geral mantém-se. E sobre o mau tempo, o destaque da notícia que chocou o país esta quinta-feira, um casal de idosos que morreu durante a noite com a casa inundada. Vamos seguindo até ao DN. O Diário de Notícias está com a manchete para medicamentos até 30 euros, como antibióticos, analgésicos e antidiabéticos, não vão ter aumentos de preço em 2026. Quanto ao centro de página, destaque para uma entrevista com Tisha Penicheiro,
A basquetebolista diz que ser desportista de basquetebol era o sonho e foi o melhor trabalho que alguma vez teve. É uma entrevista ao Diário de Notícias. Quanto à paralisação, o GT adera à greve geral em dezembro. É também notícia que foi destaque esta quinta-feira. Quanto às laterais, hepatite A, surto leva escolas do Montijo a alertar encarregados de educação. Quanto às presidenciais, debates arrancam em breve, mas grande massa dos eleitores está desligada. E ainda um projeto, um quarto dos alunos do segundo ano tem dificuldade na compreensão da leitura. Vamos seguindo até ao JN, Jornal de Notícias, com o interior a receber 2,2 mil milhões desde 2017, mas ninguém mediu impactos. Não existe monitorização e boa parte dos programas são de âmbito nacional e o Governo vai rever medidas e mapa para tornar investimentos mais eficazes. Quanto ao centro do jornal, fracasso quase total, é a seleção que perdeu frente à Irlanda, ainda com direito a uma expulsão de Cristiano Ronaldo. E no topo da página, destaque para a entrevista JN-TSF, é com Jorge Pinto, candidato às eleições presidenciais, é o candidato apoiado pelo LIVRE. Ele diz que precisamos de uma esquerda moderada que não almoce com passistas. Quanto ao Chega, ameaças de morte e insultos acabam na polícia. Foi apresentada uma queixa contra o deputado Carlos Barbosa. Quanto ao Correio da Manhã, o grande destaque vai para o casal de idosos que morreu devido a uma enxurrada. Os bombeiros entraram na habitação e já não era possível ajudar este casal. A tempestade provocou estragos também de norte a sul do país. A seleção também em destaque no Correio da Manhã, com a expulsão de Ronaldo, e por isso vai falhar jogo decisivo. Fica assim adiado o bilhete para o Mundial. Quanto aos económicos, vamos aos negócios. O Governo quer de volta pousadas de Portugal. O Turismo de Portugal fez proposta para comprar a posição de 49% do Grupo Pestana. O objetivo é lançar um novo concurso para concessão da rede. Quanto ao centro de página, onde estão os nossos tesouros nacionais, é a resposta para ler na edição de fim de semana do Negócios. Ainda uma terceira manchete, Norges Bank aproveita a saída de canadianos para reforçar na EDP, a fazer também manchete aqui no Negócios. Fechamos a revista de imprensa, aliás não, portanto é o último jornal, o Negócios. Vamos agora olhar para a imprensa internacional, começando com o El País. O El País que traz uma fotografia que ilustra a evocação que a França fez à tragédia do Bataclan. Passaram 10 anos desde os ataques que mataram dezenas e dezenas de pessoas em Paris. É tema, aliás, que vamos ver noutros jornais. A manchete do El País vai, no entanto, para outro tema, para o tema da lei da amnistia espanhola. E o advogado-geral da União Europeia considera que a lei de amnistia espanhola não é uma auto-amnistia, porque foi aprovada num processo parlamentar normal e democrático. E também conclui que os gastos ligados a este processo não prejudicaram o orçamento da União Europeia, afastando assim um dos argumentos usados contra a amnistia. No entanto, este advogado da União Europeia alerta que algumas partes da lei, sobretudo as que eliminam a responsabilidade contabilística de determinados responsáveis, podem violar o direito à tutela judicial efetiva que está previsto no direito europeu. Quanto ao Financial Times, olha para a Alemanha, que está a intensificar os esforços de recrutamento para as Forças Armadas. É destaque fotográfico aqui no Financial Times, mas a manchete vai para Michael Burry. Ele é um investidor tornado famoso pelo seu papel na antecipação do colapso imobiliário de 2008. Ele foi já retratado também no filme The Big Short e decidiu encerrar o seu hedge fund por acreditar que as avaliações do mercado estão excessivamente elevadas e desalinhadas com o seu próprio cálculo de valor. Numa carta enviada aos investidores, Burry anunciou que vai liquidar os fundos e devolver o capital até a final do ano, com exceção de uma pequena retenção para auditoria e impostos. E afirmou ainda que há algum tempo a sua visão sobre o verdadeiro valor dos ativos
não coincide com o rumo atual dos mercados e, por isso, optou pelo encerramento. Quanto ao The Guardian, olha para a BBC e o pedido de desculpas que enviou à Casa Branca, um pedido formal pela forma como um discurso de Donald Trump foi editado no programa Panorama. A empresa sublinha, contudo, que não existe base legal para um processo por difamação. Trump já tinha afirmado que a edição do vídeo fazia parecer como se estivesse a incitar explicitamente ao ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 e diz sentir-se na obrigação de processar a BBC por $1.000 milhões, acusa de enganar o público. O jornal faz também destaque com o ataque ao Bataclan e com as homenagens prestadas esta quinta-feira em Paris, com o presidente francês prestar homenagem às 130 vítimas dos atentados de 2015 perpetrados pelo Estado Islâmico em Paris. Foram ataques no Bataclan, mas também em bares, restaurantes e num estádio. Macron afirmou que serão feitos todos os esforços para prevenir novos ataques e também punir os responsáveis. Vamos seguindo até ao The Times. O jornal está novamente com atenções viradas para a saúde. A maioria dos médicos jovens do Reino Unido não apoia a greve de 5 dias anunciada pelo SNS britânico, é o que diz uma sondagem. A greve foi criticada também pelo secretário da Saúde, o ministro da Saúde britânico, que acusou a associação de causar sofrimento aos pacientes e agir contra a vontade dos seus membros. Fechamos com o Libération, que traz uma entrevista ao economista francês Philippe Aghion. Ele foi recentemente premiado com o Nobel. Ele partilha a sua visão sobre temas como a reforma das pensões, os impostos sobre a riqueza e a eleição presidencial de 2027. Ele considera positiva a suspensão da reforma das pensões, diz que as pessoas não a querem e alerta para as catástrofes que podiam ter acontecido caso as medidas fossem impostas à força, dando assim uma perspectiva clara destas complexas questões económicas. São os temas dos jornais. Agora vamos ver como é que vai estar o tempo.